mas nós estamos ganhando, porque nós estamos aqui. Meu bem chegou, a minha parte chegou. 31 anos caminhando com Ele. Aprendi muito com meu marido, até para contar para vocês que eu era muito tímida. Eu me escondia em qualquer lugar, eu dizia para o Senhor: ah não, Senhor, dá para outro. Outra pessoa pode fazer a obra, mas a timidez me fazia esconder. Mas nesta noite, quando eu preparava o meu esboço, eu dizia assim: ó, estou aqui nesta noite fazendo o que Ele mandou, o que Ele determinou para a minha vida. Então estou aqui fazendo a obra do Senhor, e para Ele com muito carinho, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então vamos para a palavra, nesse tema tão maravilhoso que o Senhor tem preparado para esses 2 dias de congresso. Que seja bênção esses 2 dias, que Deus venha nos despertar, como Ele fez com Esther, despertar para o seu povo. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 3. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e com choro e lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e que para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também as ofertas da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Amém, queridos? Então, queridos, que eu quero dizer nesta noite assim o seguinte, que Esther era a rainha mais importante que Israel teve. Judia, órfã, ela foi criada por um parente, né, que era o Mardoqueu, sobrinha dele, de Mardoqueu. Quando casou com o rei Assuero, Esther fez de tudo pelo povo judeu. Tem um livro só dela. Foi uma mulher lutadora. E Deus falava comigo enquanto eu preparava. O Senhor dizia para mim assim: olha, o tempo de Esther já passou, mas no livro a palavra do Senhor está escrita aqui, para nós como uma receita, para nós poder prosseguir e fazer. E todas as vezes que falo em receita, eu me lembro um dia que Deus me deu um sonho. Eu via 2 fornos na igreja, aqueles fornos de barro. E eu estava dando receita daquilo que eu faço,
da arte culinária. E eu achei muito interessante aquele sonho. E eu começava a passar as receitas. E o povo estavam todos com um caderninho anotando. Mas depois daquilo o Senhor falou comigo assim: olha, a receita está aí. Só vai dar certo se seguir a receita. E o Senhor mostrou para mim assim, ó: este livro é a receita para nós. Se você seguir a palavra, não tem como dar errado. Dá certo. Mas é necessário a obediência. Obedecer a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor. É todos os dias, é um alimento para nós. Por esses dias nós estamos bem envolvidos. Viajei bastante, cansei bastante, mas só falando de Jesus. É gostoso falar dele. E ele alcança os nossos corações, mulheres e homens, aqui nesta noite. É tempo de nós nos despertarmos, porque o tempo está curto. Jesus está voltando. E nós precisamos ganhar outras pessoas para Jesus. Pessoas que estão perdidas aí no mundo, triste, abatido, doente, depressivo. E a gente vê tantas doenças. Então fala assim que as virtudes de Esther descobriu um plano para exterminar todos os judeus. Ela se preparou espiritualmente com um jejum de 3 dias, nós já ouvimos aqui, e orações. Quem disse que é fácil orar? Você tem que amar orar, tem que ter prazer na oração. Nós precisamos, no momento que você tiver prazer em orar, tudo flui. Então nós precisamos ter prazer em orar, gastar tempo na oração, ter jejum nas nossas vidas. Quando nós jejuamos, nós saramos nós mesmos, porque a gente dá um descanso, né, pastor Sandrine? Um descanso, sabe, para o nosso corpo, porque o nosso corpo também precisa. Quando nós jejuamos, nós estamos descansando o nosso corpo, porque não é só comer, não. E aí fala assim que ela se preparou, e ao final do período, Esther revelou ao rei que era judia e conseguiu salvar o seu povo. Será que podemos conseguir salvar alguém do perigo? Deus falava tão forte comigo nesta tarde. É entrar na brecha por alguém. E é tão interessante entrar na brecha por alguém. De que maneira, irmã Sandra? Sentindo a dor dele, sentindo a dor dela, como se fosse com você. Foi isto que Esther fez. Ela fez isto. Havia muitas características nela. Ela era uma mulher sábia. Diante de uma situação difícil, ela não se desesperava. Buscava soluções em Deus. Não se desespere, irmãs. Igreja, principalmente a gente que é mulher, é tão aflita, tem hora a gente desespera com os problemas, mas a solução está em Cristo. Que o Senhor venha e acalme o nosso coraçãozinho. Ele acalma, Ele pode acalmar o seu coração. Quem sabe tem alguém assistindo, quem sabe tem alguém ouvindo e desesperado, e o Senhor está dizendo: acalma o coração,
porque Ele não perde guerra. Esse povo estava aflito demais, desesperado, à morte. Mas Deus levantou uma mulher, aleluias, destemida, com coragem, com vontade. Aí eu estava pensando assim que, quando eu me casei, eu vi que eu não ia passar momentos fáceis, porque Deus me deu uma família grande, uma família que já estava todo mundo lá. E o meu marido, que é o pastor Cláudio, eu vi assim, eu comecei a namorar com ele, eu vi assim, precisão de alguém para ajudar. E Deus, Ele me escolheu para ajudar. Quem sabe Deus está escolhendo você nesta noite para ajudar alguém. E era um desejo muito grande do meu coração, era de casar. Eu queria ter uma família. Eu já estava sem pai há muitos anos, que eu perdi meu pai com 18 para 19 anos. E eu queria ter um lar. Mas eu não sabia o que Deus já havia escrito para mim, lá no livro dele, porque tudo está escrito lá. O que está escrito não tem como mudar. O que está na palavra do Senhor também não muda, querido. A palavra do Senhor não muda. O que está escrito aqui não tem como mudar. É só seguir. E Deus preparou o meu esposo, que estava viúvo há quase 2, 3 anos. E eu sabia que eu ia enfrentar. Mas queimava o meu coração por aquela família, por aqueles filhos que eu conheci pequeno. Ai, Jesus, como Ele escreve tão bonito, como Ele faz coisas tão extraordinárias, igreja. E o Senhor me levou para lá. Esse mês agora fez 31 anos que nós estamos casados. Só está nós dois em casa, que casou todo mundo. Só os 2 pombinhos em casa, meu Deus. Agora que eu estou, vamos dizer, vivendo a vida, né? Porque já criei todos. E tá lá os netos. Mas Deus escreveu uma história para a minha vida. E eu creio que tem uma história linda para escrever. Para a sua vida, não desista. Se anima, a gente sabe que dá certo com Jesus. Eu sempre chamo Ele para o meio, em qualquer situação da minha vida. Senhor, em primeiro lugar, Senhor, o espaço é Teu. Não tem como fazer festa sem Jesus. E eu orei, querida, para esta festa. E Ele está aqui. É por isso que estamos em paz, é por isso que estamos alegres, é por isso que Deus faz você abrir sua boca e glorificar ao Senhor, digno de honra e de glória. Aleluia. Ah, Deus tremendo e fiel, que não faz nada dar errado. No tempo certo, Marina, Ele cumpre tudo, porque quem falou foi Ele. Foi o Todo-Poderoso. Então, o que o Senhor fala, Ele se cumpre. Aleluia. Ele cumpre as palavras. Sábia diante de uma situação difícil. Não teve desespero, mas buscava solução em Deus para tomar decisões. Chama sempre Ele. Está difícil, Senhor. Um probleminha aqui, Senhor. Nós chamamos. Vem conosco, fica conosco. Pronto. Ele chega. E eu comecei a pensar na palavra de algo que Deus colocou no meu coração sobre Salomão. Eu gostaria até de ler com vocês. Segundo livros das Crônicas, capítulo 1, versículos 7 a 12, eu vou ler rapidinho. Como Deus fala. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe:
pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Já imaginou a oportunidade que Salomão teve? Ele poderia falar assim: olha, Senhor, tira esse povo que está sendo uma pedra no meu caminho. Ué, ele teve oportunidade, ele poderia. Arranca essa pessoa que está me tirando o sono. Não. Ele pediu sabedoria. Igreja amada, sabedoria é o que nós precisamos para poder entrar e sair perante um povo que talvez você toma conta, numa liderança de uma igreja. Se não tiver sabedoria, colocamos tudo a perder. Então eu pensava em Salomão. Esther era destemida. Ela não ficou com medo. Ai, medo era uma coisa que eu tinha tanto, gente. Vou contar o meu segredo. Tudo eu falava que tinha medo. Aí eu tenho medo de viajar. Eu tenho medo. E Deus foi trabalhando na minha vida. Eu tenho uma amiga. A minha amiga chama Heloísa. E a gente busca no monte há mais de 2 anos. Eu oro por vocês, viu? Eu oro por esta igreja. A gente levanta clamores lá. E há mais de 2 anos a gente tem buscado. E ela disse para mim: Sandra, não fala mais no medo. Fala que o Senhor te encoraja. Fala que vai dar tudo certo. E Deus vem trabalhando na minha vida e tem tirado o medo. Eu tinha medo de voltar de madrugada das estradas, irmão Sandrine, porque eu achava assim: vai que meu marido não vai enxergar. E a gente fica com medo. Mas Jesus tirou o medo. Aí tem que viajar até com chuva, que eu estou lá firme orando, mas o medo ficou de lado. Tira o medo, igreja. Tira o medo de fazer a obra do Senhor. Tira o medo, vai dar certo sim. Deus falava comigo nesta tarde assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas está escrito: mas Deus levanta você, homem, mulher, nesta noite, para fazer a obra do Senhor. Faça. É gostoso.
Tem gente que acha que já está terminando. Capaz. Terminou o quê? Sabe quando vai terminar? Quando a gente estiver dentro daquela caixa lá. Aí termina. Acabou. Ah, mas enquanto há vida, há esperança. Tá gostoso. Enquanto você está vivo. Mesmo essa senhora com dificuldade, a mãe da menina, ela pode fazer a obra, sim, mulher. Tu pode fazer a obra com a sua boca, com as suas mãos. Orar e repreender e ajudar muita gente. Quem disse que acabou? Não acabou. Deus levanta você, igreja amada do Senhor. Oh Deus, Ele se faz presente neste lugar. Então ela tirou o medo. Destemida, não ficou com medo de agir para salvar os judeus. Era ousada e inteligente. Que delícia, né? Deus te fez assim. Quantas vezes a gente valoriza só o dos outros? A mania da humanidade é assim. O filho da irmã é melhor que o seu. Capaz? Não. O seu é ótimo. O seu é inteligente. Você é inteligente. Quantas vezes que a gente dá valor nas coisas dos outros e esquece da gente? Não. Eu sempre falo assim, se Deus tivesse feito todos iguais, seria tão ruim. Mas na sabedoria do nosso grande Deus, mulher, Ele fez cada um diferente. Com muita inteligência, com muita sabedoria. Eu falo para o pastor Cláudio, eu fico de boca aberta na igreja, de ver as pessoas desenvolvendo seus dons. Um cantando, outro pregando, que a coisa mais linda. E uma das coisas que nós não podemos ter é ciúmes de quem Deus levanta para fazer a obra do Senhor. Porque o seu tempo está chegando, diz o Senhor. O seu tempo está chegando. Ele vai te colocar em um patamar maior, mas para você falar daquele que tudo pode. Aqui fala que, deixa eu ver se eu não perdi, não. Então era ousada, inteligente e tinha uma fé admirável. E quando estava escrevendo, falei inteligente, ousada e fé admirável. Eu pensei em alguém. Eu pensei naquela mulher do fluxo de sangue. Que não poderia estar naquele lugar. Vamos lá? Mateus. Eita, Jesus está falando neste lugar. 9:20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-a na orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Ela foi ao encontro daquele que tudo pode. Com esta fé, com esta ousadia que Deus quer dar para nós. Se ela fosse olhar a situação dela, não poderia estar naquele lugar. Mas ela tomou uma atitude na vida. Já tinha gastado todo o seu dinheiro. Não tinha mais recurso.
mas ela foi ao encontro daquele que cura, daquele que liberta, daquele que transforma, daquele que faz todas as coisas, que muda a nossa história, aleluias, que mudou a minha, que mudou a sua, aleluias. Essa é a nossa alegria, igreja amada. Ela quebrou o ciclo vicioso do inimigo, que queria matar, mas ela foi ter um encontro com o Senhor, e enfrentou barreiras. Ela estava com medo, hein? Mas a coragem, o medo foi embora, porque é assim, Deus nos encoraja e tira o medo. Eu lembro que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tinha 27 anos. E depois desse tempo que eu vi que eu fui melhorando, porque eu vi o impulso do Espírito Santo na minha vida. Tipo assim, eu vou te dar uns empurrões, Sandra. Quem sabe ele está dizendo esta noite, eu vou te dar um empurrão, irmã. Maria, José, Cristina, não sei, não conheço vocês todos. Quem sabe o Senhor está gritando o seu nome e está dizendo, eu vou te dar um empurrão. Mas não é um empurrão para jogar você no chão, mas é um empurrão para você caminhar e olhar para mim, olhar para o Senhor. Então fala que ela quebrou o ciclo vicioso do inimigo e enfrentou barreiras, medo, e correu atrás da sua bênção e vitória. Humilde, nossa, é o que precisamos ter, humildade. Em vez de mostrar, esta era Esther, a dona da razão. Ela procurava respeitar a opinião dos outros. É gostoso, é bom ouvir. Ai, como eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir opiniões. Eu gosto que alguém fala, está sentado, ai que gostoso, como que a gente aprende. Nossa, eu aprendo tanto, 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 que eu falo, ai tão gostoso aprender, Senhor. E o Senhor tem muito a nos ensinar. Não haja por impulso, de repente assim não. Procure sempre orar antes de tomar as suas decisões. Não haja por impulso, tipo 5 minutos, não. Devemos buscar o derramamento do Espírito do Senhor em nossas vidas, para que possamos enfrentar as lutas diárias, tomar decisões assertivas e principalmente sermos guiadas em toda a verdade. Verdade, por mais dura que seja, a verdade em primeiro lugar. Não adianta, minha mãe dizia que a mentira tem perna curta. Sua mãe já falou isso para você? Né, pastor? É, pastor Cláudio. Mentira tem perna curta. Conta uma mentira daqui, daqui a pouco a gente descobre toda a verdade. Então vamos falar a verdade. Ana, a prova da humildade. Já que nós terminamos, vamos lá. No livro de 1 Samuel. Cadê Samuel? Perdi aqui. Ai, nossa, como essa palavra mexeu comigo. Deus está falando comigo. Primeiro corta aqui, viu? A espada passa aqui. Corta aqui. Depois aí com vocês. 1 e 12. Vamos lá.
E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que a Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Já imaginou? Se ela não fosse humilde, se ela não tivesse sabedoria, quando o sacerdote falou com ela, ela poderia ter queimado aquela hora o filme, levantado com aquela braveza, que muitas vezes parece que vem isso dentro de nós. Se ela tivesse feito isto, ela tinha perdido a bênção. Mas não, ela foi humilde, ela suportou tudo. E o Senhor quer que você suporte. Qual é o levante? Qual que é a luta? Que peleja você está vivendo? Que guerra que você está vivendo, igreja? Fala aí com o Senhor, conta para Ele. Conta o teu segredo para Ele. Ele não vai sair espalhando, não. Mas Ele vai assinar a sua vitória. Aleluia. Ele assina. Seja instrumento de salvação e libertação, como Esther foi. Ajuda alguém. Não empurra para a cova. Tem gente fraquinha às vezes. Encontramos na caminhada pessoas fracas, que está precisando de uma ajuda, de uma mão. Mas por falta de paciência, ou por falta de amor, que eu até anotei aqui, agora bem de tardezinha, pensando em vocês, no livro de Gálatas, aonde fala do fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio. É isso que nós precisamos. Todos os dias, peça para o Senhor, peça para Ele que Ele tem para dar. Então não empurra ninguém para a cova, mas consegue tirar de uma situação difícil. Quem sabe não é dinheiro. Para ela sair, para ele sair, é uma palavra sua, é um abraço seu. Oh, queridos, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Deus nos ensina a liberar perdão. Como nós temos falado sobre isso? Perdão. Tem coisa do passado que fica guardando, para que isso? Tem gente que guarda
30 anos e fica sofrendo por falta de liberar um perdão. Porque no momento que você liberar esse perdão na vida de alguém, você vai sarar. Você vai ficar bem. Você vai dormir tranquilo. Vai ficar igual aquele Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Talvez seja isso que você perde o sono. E o Senhor está dizendo nesta noite: é tempo de conserto, libera perdão na vida de alguém. Senão não vai ter jeito da gente ir para o céu. Libera. Oh, Jesus querido. Então seja instrumento de salvação e libertação. Ajuda alguém. Não empurra para a cova, mas tira da cova com palavras sábias. Tem gente que precisa só de um sorriso, só de um abraço, pronto, ganhou. Mas é gostoso quando a gente está assim na rua, ou em qualquer lugar que a gente encontra, e dá aqueles abraços gostosos, e a gente fica numa alegria. Deus dá uns dentes bonitos para a gente fica com aquela cara feia. Ai, que horror. É triste isso. Então mostre a sua alegria. Nesta noite Deus te está dando alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Pede para o Senhor sabedoria, boas conexões, inteligência. Ai, faz mais de 2 anos que eu peço para o Senhor. Ai, Senhor, nesse monte eu estou contando o meu segredo, hein? E vocês pedem para o Senhor. Que está dando a receita, segue a receita. A partir de hoje, a nossa oração, a minha oração vai ser assim: sabedoria e boas conexões e inteligência. Eu já vejo uma igreja inteligente, eu vejo um povo inteligente, muito capazes, e um povo bonito, lindo, um povo muito lindo, que Deus tem colocado na face da terra para fazer diferença. Você valoriza isso na sua vida? Está valorizando? Em Jó 28, 28, mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Olha que bênção. Quando você aparta do mal, é o Senhor dizendo: mas filha, você é muito inteligente, filho. Você é muito inteligente, está escrito, irmãos. Ai, Deus lindo e maravilhoso. E o Senhor está dizendo assim que o cetro de ouro está apontado para você nesta noite. Pede o que você quer. Nós não estamos precisando de amuletos. Nós só precisamos de Jesus. Ele é tudo, tudo, tudo. Eu sempre digo que quem tem Jesus tem tudo. E o sem Jesus não dá, que nós ouvimos nesta noite. O Rei Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que é que você está querendo? Está dando oportunidade. Hoje é o dia da sua vitória, da minha vitória. Amém, igreja? Então seja como Esther, se levanta pelo seu povo. O caso lá era difícil, seria muita morte, mas Deus pelejou por eles e peleja por nós. Amém? Quando eu entrei aqui, um moço perguntou para mim se eu ia cantar o Homem das Mãos Furadas.
Falei, eu vou cantar então. Cadê vocês que podem vir aqui tocar e me ajudar? Vamos ver os meninos aqui. Vamos atender o pedido do moço. Um dia o Senhor falou comigo, você não vai escolher nada não, eu escolho. Então, esse hino é um marco na minha vida também. E ele está aqui, porque o lugar é dele. Eu tenho certeza que Jesus está curando nesta noite. Eu sei que ele está fazendo, porque ele não despede ninguém de mãos vazias. Lá maior. Já? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Ele opera maravilha, faz milagre acontecer. Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Mesma esperança morta, ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou no esquife e o jovem reviveu. O homem das mãos, canta igreja. Essa igreja é pentecostal, hein? Oh, aleluia! O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Mesma esperança morta, ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Jesus tocou no esquife e o jovem reviveu. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Oh, aleluia! O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Também já tinha morrido a esperança de Maria. De repente chega um mestre, lhe disse com voz de amor: Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscitou. O homem da estrada está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado por causa da multidão. Subiram pelo telhado, chegando em frente ao mestre. Simplesmente ele falou: levanta da
paralítico levantou. Amém das mãos. Glória a Deus. Ele está passando. Aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir. Ele opera coração sem precisar de bisturi. Ele dá vista aos cegos, ele expulsa Satanás. Não há coração que aguente as maravilhas que ele faz. O homem das mãos furadas. Oh, aleluia! Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Oh, aleluia. Agradeça a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Querida. Glória a Deus. Gratidão por tudo. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha de palavra, né? Que maravilha de louvores. E é isso, irmãos. O homem das mãos furadas está passando por aqui, né? Então, quem puder, que sinta ele aí. Ó, a receita nos foi dada, né? Eu anotei algumas coisas aqui da receita que a irmã passou. Prazer na oração. Vamos sentir prazer nas nossas orações. Acalma o seu coração. Confie em Deus, é Ele que faz, não é você. Você não tem poder para nada, você só tem que acalmar seu coração. Busque sabedoria de Deus. O que nós achamos que vai dar certo, nós achamos que vai dar certo, mas é Deus que sabe, então busque em Deus a sabedoria. Busque sabedoria, não haja por impulso, nunca haja por impulso, ore antes a Deus, para que aquele seu desejo, aquela sua vontade, seja confirmada por Deus. Se não houver confirmação de Deus, não faça. O impulso é nosso inimigo, não haja por impulso, e libere perdão. O perdão, ele faz bem para mim. Quando eu perdoo, eu fico feliz. Quando eu perdoo, eu fico bem. Se eu não perdoo, quem sofre sou eu. Porque eu vou ficar com aquela pessoa na minha cabeça o tempo todo. Vamos supor que eu vou ficar magoado com a irmã Eliette, eu vou deitar pensando na irmã Eliette, eu vou almoçar pensando na irmã Eliette, eu não vou tirar da minha cabeça. Então, libera perdão, porque quando você libera o perdão, você distribui amor, você sente o quanto que é bom a gente amar. O amor é o único vínculo que nós temos em Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe cada um. Infelizmente, estamos chegando no fim. A gente ficaria aqui até meia-noite, mas amanhã é segunda-feira, a gente tem que trabalhar. Então, eu vou pedir agora para a missionária Jane vir fazer a oração final para nós. E logo em seguida, o pastor Luiz Antônio dar a bênção apostólica. Amém? E amanhã tem mais, irmãos. Ah, e outra coisa. Só um minutinho. Eu esqueci de falar algumas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Alguns convidados. Eu lembro do irmão Egnaldo, que eu não estava escrito aqui. Que Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém que veio aqui que eu não falei o nome? Se tiver, irmãos, perdoa, tá? Porque a gente, às vezes, falha mesmo. Às vezes passa alguém e a gente não consegue ver todos aqui. Mas Deus abençoe a presença de todos vocês. Amanhã, de novo, neste mesmo horário, às 19h30, a gente vai ter o nosso segundo dia de congresso e o encerramento. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Palavra abençoada. Vamos somente orar. Quero aqui agradecer a Deus por tudo e parabenizar essa igreja linda, amém? Oremos, soberano Deus, querido Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais essa oportunidade em que nós estamos aqui, Senhor. Pai querido, obrigado por esta palavra, por ter usado a vida da tua filha. Pai, a tua igreja, Senhor da glória, que o Senhor venha cobrir com o sangue de Jesus cada dia.
Ah, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse lindo congresso, Senhor. Que o Senhor continue falando com teu povo e que nós possamos colocar em prática. Que nós não venhamos apenas ser ouvintes e desprezar o que ouvimos, mas que nós possamos ser ouvintes e praticantes cada dia. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mão na posição. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam...